Oi, sejam muito bem-vindos ao Eternamente Cast. Eu me chamo Pamela Freitas e hoje começamos o quadro Testemunhos Eternos, histórias reais que vão impactar a sua vida. Talvez você esteja ouvindo esse episódio em um momento difícil, cansado, sem resposta, e eu quero te dizer, você não chegou aqui por acaso. Hoje vamos ouvir um testemunho que não exalta pessoas, mas que glorifica um Deus que restaura, sustenta e cumpre promessas. Com muita alegria, recebo aqui a pastora Elaine. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. O prazer foi meu por esse convite, me sinto muito honrada, gratificada. Para mim é um presente, né, da parte de Deus, poder estar sendo a primeira entrevistada, né, e eu acredito firmemente que Deus vai te levar muito além daquilo que você imagina, né, e esse projeto, esse propósito do seu coração é realmente de Deus, sabe, de Deus mesmo. Eu tenho certeza que muitos conhecem histórias de pessoas famosas, né, mas tem tanta gente aí escondidinha, né? Tem tanta gente com um testemunho lindo, com uma história linda para contar sobre aquilo que Deus fez nas suas vidas, né? E é precioso essa oportunidade que você está abrindo para essas pessoas contarem, né, o que Deus fez. Sou grata a Deus também pela realização desse projeto, por ter saído do papel. Eu mesmo não conheço a tua história, não conheço o seu testemunho. Antes de você contar o seu testemunho para a gente, para mim, para os ouvintes em casa, eu gostaria que a senhora me falasse quem é a pastora Elaine. Uma pergunta difícil. Quem é a pastora Elaine? O significado do meu nome, dos dois, tanto Sandra quanto Elaine, que o meu nome é Sandra Elaine, né? Mas eu gosto que me chama de Elaine. O significado do meu nome é ajudadora da humanidade. E desde pequena eu tenho isso dentro de mim. Eu sempre procuro ajudar o próximo, sempre procuro defender o próximo, os mais fracos, os mais oprimidos. Isso é a minha característica desde criança. Então eu sempre fui aquela pessoa que defendia meus irmãos na escola, eu defendia as meninas mais fracas. Eu sou essa pessoa que gosta de proteger, de ajudar as pessoas a conseguir se levantar, as pessoas a conseguir caminhar e ir para frente, para que Deus possa realizar, né, os propósitos em cada uma delas. Só pela introdução eu consegui perceber que vem algo impactante para a minha vida e para a vida de quem está nos assistindo e nos ouvindo. Pastora, a senhora pode começar a nos contar o seu testemunho? Quando foi assim no momento da sua vida que você sentiu ou percebeu que você precisa dar uma virada? Bom, eu fui casada, né, uma primeira vez, eu sou casada pela segunda vez com meu esposo, pastor Ricardo, mas eu fui casada uma primeira vez. E eu já conhecia Jesus nessa época, quando eu me casei, mas ele não. Então foi uma luta muito grande, que ele era macumbeiro da quimbanda, né? Uma macumba pesada. E ele recebia demônios, e então ficou aquela luta, né? Em casa. E eu lutei muito, mas infelizmente, né? Os demônios venceram essa luta, porque não é uma luta que só eu sozinha conseguiria vencer. Teria que ser as duas partes, né? E infelizmente ele não, não, não quis, né? Mas eu acredito que foi o momento da minha vida que eu mais busquei a Deus, mais fiz campanhas de libertação, que eu precisava mesmo de um mover de Deus na minha vida, para restaurar, para trazer ele para Cristo. Eu lutei muito para que ele viesse para Cristo. Pastora, com toda essa dificuldade que você passou, você continuou o casamento? O que aconteceu? Não continuei o casamento. Chegou uma hora que eu estava desgastada emocionalmente. O casamento chega uma hora que não foi 9 dias, né? Foi 9 anos tentando, tá? Não foi uma coisa assim, foi 2 meses que ela tentou e desistiu, não. Foram 9 anos tentando fazer dar certo, tentando trazer ele para Cristo, mas chegou um momento que o demônio me afrontava dentro da minha casa, manifestava nele, né? E houve traições,
E eu acredito muito que Deus não quer isso pra gente. Eu orei muito pedindo direcionamento para Deus, porque eu não queria. Eu não queria. Até hoje eu tenho essa sensação de derrota, porque eu não consegui vencer essa luta, sabe? E eu não queria abrir mão do meu casamento, não queria que minhas filhas crescessem com um ar de pais separados, de pais separados, então eu sei o sofrimento que é, eu sei os traumas que elas, né, poderiam vir a passar, e eu não queria isso para elas, mas foi justamente isso que aconteceu. Eles conseguiram, né, fazer com que ele me odiasse, me traísse, e chegou uma hora que eu, pessoa humana, cansei de lutar. Não vou dizer que culpa é de Deus, não, tá? Mas eu, pessoa, cansei de lutar por um casamento que tava só eu lutando, tá entendendo? E abri mão. Falei que não queria. Houve situações de vergonha, né, no casamento, para mim, que eu decidi não aceitar mais aquela situação na minha vida. Hoje a gente está vivendo aí uma modernidade, né, que hoje as igrejas até aceitam, né, o divórcio e tudo, mas na minha época o que eu mais tinha medo era de me separar e perder aquilo que eu tinha, que me fazia muito bem, que era um ministério, que era estar louvando, adorando a Deus, que o Senhor me chamou pelo louvor, né? E então eu lutei muito também pelo meu casamento para que eu não fosse retirada do meu ministério, daquilo que eu amava fazer. E isso acontece muito, né, nas igrejas, né? Você só presta enquanto você está casada. Pode ser um tranqueiro, um lixo de pessoa, mas você só é irmã aceitável se você estiver lutando ainda por aquela pessoa que não quer lutar por si própria, Sim. entendeu? E aí eu fui excluída, assim, do louvor, fui tirada sem a menor satisfação. Simplesmente fui tirada. E aí eu passei por um aperto, me decepcionei, que já tinha sido frustrada com o casamento. Aí vai o ministério, frustra também. O que acontece com uma pessoa dessa? Desvia. Sim. Não desviei do dia para a noite, lógico que isso não acontece. São fases que você vai passando que as pessoas vão. O inimigo vai jogando setinhas, né? Aos pouquinhos. Um convite aqui, um ali comigo, sabe? Aí aos pouquinhos, quando você vê, você já tá lá. Eu acredito, pastora, que muitas pessoas que estão nos ouvindo e que nesse momento está desviada e que um dia foi machucada dentro da igreja pelo mesmo motivo, né? Que a gente sabe que existe muitos ministérios dentro da igreja, né? Talvez a pessoa saiu porque a gente sabe que tem muitas doutrinas que coloca, muitas igrejas que coloca as ovelhas no banco, se cair, se fizer alguma coisa de errado. E tem muitas pessoas que nesse momento estão nos ouvindo que passou por isso. Sim. Né, que foi afastado e a pessoa acabou não aguentando em ficar no banco e ser afastada daquilo que a pessoa foi chamada para fazer e acabou se desviando da igreja. O que a senhora poderia falar para essa pessoa agora que está nos ouvindo neste momento? Não desista. Não se decepcione com a pessoa, porque pessoas são falhas. Pessoas não veem como Deus te vê, né? Pode não estar dando certo neste momento, mas vai dar certo. Vai chegar o momento de você continuar com o seu ministério, porque quem te chamou para esse ministério foi Deus, não foi o ser humano. Do mesmo jeito que Deus te chamou, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Não se desespere, não se decepcione, porque assim, quando a gente se distancia do Senhor pelas decepções, o que acontece? O mundo é o mundo, e no mundo as decepções são ainda piores. Mas não são só decepções. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele quer te levar para o inferno. Ele quer destruir a sua fé, a sua vida e quer te levar para o inferno. Então, lá no mundo, ele começa a jogar coisas para te enredar, para te laçar e para te tirar do foco de Jesus, para te tirar do foco de Deus. E chega uma hora que você se vê bem distante. Então, o conselho que eu dou é, por mais que esteja difícil, permaneça. Não tá legal no ministério que você tá, vá para outro, mas não deixe de congregar, não deixe de estar fazendo aquilo que Deus te chamou, porque lá fora é escuro, é muito escuro.
Eu venho de uma escuridão muito profunda e não quero voltar nunca para essa escuridão. Todas as vezes que eu lembro, Pamela, de onde Deus me tirou, é isso que me faz glorificar Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu glorifico a Deus, porque eu sei quem eu era. Eu sei que eu não merecia ser alcançada pela graça dele. Quando a gente se examina, quando a gente olha para dentro da gente, a gente consegue saber os nossos defeitos. Eu já dei algumas partes dos meus testemunhos de vida na igreja, eu falo que eu era uma pessoa mentirosa. Eu mentia tão bem que eu mesmo acreditava na minha mentira. Eu era uma pessoa que de cada 10 palavras, 9 era palavrão. Eu era uma pessoa solitária, deprimida, cheia de demônios, pombagiras que fazia você ter desejo por mulher. Conheci a pornografia muito cedo na minha vida. Quando eu era criança, nós fomos abusados. Eu e meus irmãos, não estuprados, abusados. Por uma moça que tomava conta da gente. Minha mãe tinha que trabalhar e meu pai não ajudava ela em nada. Então ela tinha que deixar a gente com uma mocinha, né? Para ela poder conseguir trazer o pão, comer o arroz e feijão para dentro de casa. Morava no interior de São Paulo. E minha mãe muito doente, com anemia profunda, quase virando uma leucemia. Pensou até em se matar uma certa feita, ela me contando hoje. E hoje ela conseguiu se abrir e contar um pouco do que ela sofreu. E essa moça abusou de mim e dos meus irmãos. Eu me lembro que a altura da cama era muito alta para mim, então eu devia ter por cerca de uns 5 anos de idade. E meus irmãos têm 2 anos de diferença, o mais novo e o mais velho. 2 anos para o mais novo e 2 anos para o mais velho. Então eu me lembro muito de eu e o mais velho e essa menina. E fui crescendo sempre só. Era eu e meus irmãos, eu e meus irmãos. Minha mãe sempre teve que trabalhar, sustentar. Trabalhava em casa de família, não tinha tempo para chegar e ver lição de casa, não tinha tempo de chegar e fazer carinho na gente, de ser uma mãe carinhosa, de dar abraço, de dar beijo, isso eu não sei o que é isso. Não sei, não tenho lembrança de um beijo, de um abraço da minha mãe. E fui crescendo. E fui... O mundo, ele é sujo, ele alcança você com coisas podres. E fui conhecendo pessoas que me apresentou a pornografia, revistas, na época era revista, né? Hoje você tem a internet, mas na época era revistas, né? É uma coisa suja para uma criança de 11 anos. E minha mãe não fazia nem ideia disso tudo. Sempre trabalhando. Desmaiava na escola de fome porque não tomava café da manhã em casa, não tinha. Ela se preocupava. Minha mãe era uma pessoa muito honrada, muito trabalhadora, muito esforçada. A preocupação dela era de pagar o aluguel em dia, conta de água, de luz. Nunca pediu R$1 pro meu pai, desde que ela veio para São Paulo, né? Mas não tinha luxo. Não tinha bolachinha recheada, não tinha danoninho, não tinha essas coisas que toda criança hoje tem, né? Graças a Deus. Uma das minhas maiores alegrias é quando eu podia ir no mercado e comprar Danone para minha filha. Isso aquecia o meu coração, porque eu não tive. Eu olhava as amiguinhas comer, lambia os beijos de vontade, mas as amiguinhas não davam não, viu? Só ficava com vontade. Então, quando eu pude fazer isso pelas minhas filhas, foi mais um motivo para mim glorificar a Deus. Eu, logo nova, ainda com uns 11 anos, entrava nos mercados para roubar. Mas não era para roubar dinheiro, era para roubar sorvete, Danone. Eu ia na padaria, roubava sorvete, caixas de sorvete. Eu e a molecadinha que andava comigo íamos comer logo lá na esquina. E isso foi se tornando rotineiro, até que um dia o dono do mercado pegou a gente.
Só que antes dele chamar a polícia, ele trancou a gente no banheiro. E ele também abusou da gente. Ele abusou de mim, da menina que estava comigo, do meu irmão mais novo. Eu não sei o que ele fez, mas estávamos todos ali. E aí chamou a minha mãe. Minha mãe teve que ir lá com a carona, né? Passar um carão, né? Que ela tá trabalhando para dar o sustento para os filhos e os filhos tá assaltando o mercado, roubando o mercado para comprar doce, para comer uma coisa que ela não podia dar. Ela me mandou morar com meu pai em Andradina. Minha avó era macumbeira, minha tia. Eu dormia com ela. No pé da cama tinha uma estátua gigante da Iemanjá. E eu dormia ali, eu dormia inquieta. A véia era ruim. Mas as coisas que acompanhavam ela era pior. Eu dormia as noites com medo. Mas tinha que ficar ali, né? Pedia todo dia, escrevia carta para minha mãe me buscar de volta. Fiquei 1 ano escrevendo carta para minha mãe me buscar de volta. Até o dia que ela foi. Mas foi ali que eu aprendi, com a minha tia, que eu aprendi a cuidar de uma casa, lavar as calcinhas, lavar roupa, fazer faxina. Foi a minha tia que me ensinou a estudar, pegar gosto pelo estudo. Minha tia acompanhava a minha lição, pegava o caderno, olhava para ver se eu estava indo bem na escola. E aquilo tirar notas boas me fez ter mais gosto de estudar. Mas eu ainda queria minha mãe, né? Porque a minha avó era muito ruim. Aí ela foi me buscar. Voltei para São Paulo de novo. Fugia de casa quando era pequena. Porque minha mãe saía por uma porta para ir trabalhar, eu saía pela outra para ir para as casas dos outros. Para a rua. Faltava na escola, cabulava na escola. Um dia ela fingiu que foi trabalhar e voltou. Aonde estava a Elaine? Na rua. Foram me chamar. E ela estava no quarto. Vem aqui que eu quero que você vai comprar um negócio para mim. Falando bem carinhosa, sabe? Falei, minha mãe não fala carinhoso assim, tem alguma coisa errada. Eu fui meio que já arisca, né, na pontinha do pé. Quando eu cheguei lá, minha mãe veio em cima de mim, me jogou no chão e pôs o pé no meu pescoço. Mas pôs mesmo, com gosto. A raiva, né? Trabalhar, chegar em casa, a bendita da filha tá no mundo. Aí eu empurrei ela, saí correndo e fugi de casa. Passei uns 3 dias fora de casa. Dormindo num quartinho de tranqueira lá na casa de uma coleguinha que eu tinha. Eu morava pertinho de casa, quase de frente de casa. E ela não ia atrás de mim, não. Foi um namorado dela da época que falou pra ela ir atrás de mim. Aí ela foi atrás de mim, aí eu voltei. E fui me tornando adolescente. Adolescente que dá dor de cabeça, né, pros pais. Sempre achando que minha mãe não ligava pra mim, minha mãe não me amava. Sabe, essa fase, né, dos adolescentes, né? Minha mãe não me ama, minha mãe só me bate, só me xinga, não sei o quê. E eu até passei por isso, né? Aí tive meu primeiro namoradinho, muito bom, um rapazinho trabalhador. Mas jovem é jovem, né? Quer se aventurar, quer conhecer mais pessoas. E conheci pessoas de todo tipo. Comecei a sair para as baladinhas de noite. 14 anos de idade. Eu já arrumei meu primeiro emprego, né? E comecei a sair, né? Porque você faz amizades no emprego, você começa a ir para as baladinhas. E aquilo me trazia uma alegria. Aquelas baladinhas, aquela dança. Eu sempre gostei muito de dançar. Parei de dançar agora que eu já tô uma senhora, né? De idade, não aguento mais. Mas eu sempre gostei de dançar. Então, aquilo me trazia uma alegria que eu estava sempre buscando algo que eu não sabia o que era, sabe? Sempre buscando um amor, sempre buscando
um carinho que eu não tive, um companheiro, amigos que eu não tive. Apesar de eu ser protetora e proteger os outros, eu protegia os outros, mas ninguém me protegia. Ninguém cuidava de mim. Sabe quando você cuida de todos e ninguém cuida de você? Sim. Era eu. E essa balada, né, sempre me trazia muita alegria. Não era de usar drogas, não era de ficar me deitando com um e com outro, igual as minhas amigas faziam, não. Mas a gente passa por situações perigosas, você conhece drogas. Eu, no caso, falo sempre que já experimentei, não me fez efeito, porque eu já era doida de natureza. Eu achei que não fez efeito nenhum, então não, não fiquei usuária, não fiquei usando nada. Nunca dava certo com ninguém, sempre sozinha. Até que eu conheci, né, o meu primeiro marido, no emprego. Saí de casa cedo, logo que eu arrumei um emprego e comecei a ir para as baladas. Minha mãe brigava comigo, eu saí de casa, que eu era desaforada. Né? Uma das coisas que eu agradeço a Deus, que Ele moldou, que o Espírito Santo de Deus moldou, né? Que eu batia de frente, eu era desaforada, orgulhosa, e saí da casa dela, fui morar com minha tia. Lá na cidade de Tiradentes, eu sempre fui orgulhosa, arrumei briga. Uma cicatriz que eu tenho aqui é de um soco inglês, que uma negona que tinha lá na cidade de Tiradentes me deu vários socos, quebrou o meu nariz, não chegou a sair do lugar, mas só quebrou. E ficou essa cicatriz aqui. Mas graças a Deus tive ofertas de pegar uma arma para poder revidar essa violência, né? Mas o Senhor já falava com o meu coração já. Se você fizer isso, você não vai ter mais vida. Se você fizer isso, você vai se afundar mais ainda. E eu acabei não aceitando, saí da cidade de Tiradentes, fui para Santa Cecília, ali em São Paulo, morar com a minha outra tia. Aí ela me pôs para fora de casa porque eu tava usando as roupas dela. E ela não gostava. Aí me pôs para fora de casa com 15 anos. Me pôs pra rua, lá em São Paulo, sem ninguém. E eu não queria voltar pra minha mãe, eu era muito orgulhosa. Não queria ligar pra minha mãe pra falar socorro, preciso de ajuda, não. Aí eu fui dormir num posto de gasolina. Neste posto de gasolina, chegou um rapaz que nunca tinha me visto e ofereceu pra eu dormir uma noite lá na casa dele, porque ele morava com a mãe dele, uma senhorinha. Porque eu iria dormir ali no posto de gasolina. E eu peguei e aceitei e fui, né? Eu e minha trouxinha, igual a trouxinha do Chaves. Fui lá para passar uma noite na casa dele, com ele. E ali, ele, apesar de ter me recebido, também abusou de mim. E eu cedi, porque eu precisava de um lugar para dormir. Ele foi gentil, mas ele fez uma coisa que me salvou. Pegou um telefone que eu nem lembrava que tinha da minha mãe e ligou para minha mãe para falar onde eu estava. E depois eu fiquei sabendo que minha mãe estava que nem doida me procurando já. Pelo São Paulo e não achava. Aí veio aquela sensação, nossa, ela estava me procurando? Tem certeza? Minha mãe estava me procurando? Mas ela nem gosta de mim? Porque na minha cabeça era isso. Sim. Ah, se ela tá me procurando, então quer dizer que ela gosta de mim. Aí eu fui e falei com a minha mãe. Minha mãe foi me buscar, foi pra casa. Aí ela já tinha comprado um terreno aqui em São Pedro. Aí saí da Santa Cecília e vim pra cá, era só mato.
Eu já conhecia meu ex-marido na época, que eu trabalhava com ele, conheci ele no trabalho. E ele já mexia com esses demônios. E chegou uma hora que o Senhor nos alcançou na nossa casa. Eu sempre tive lembranças da igreja de quando eu era criança, que quando minha mãe era casada ainda, nós íamos para a igreja lá no interior, né? A gente andava, atravessava a cidade de a pé, porque era tudo plano, não cansava. A gente ia brincando. Então tinham lembranças agradáveis ainda da minha infância. E da igreja era um lugar que me trazia paz, alegria, conforto. Então eu sempre entrava em uma igreja ou outra, mas aqui o Senhor me alcançou de verdade, através do louvor. Eu e meu irmão, ele começou a aprender a tocar violão. A gente chamava que o violão era a noiva dele, porque onde ele ia, ele estava com o violão a tiracolo. E aí ele pegava umas modinhas de viola, pegava umas músicas sertanejas na época, né? Eu sempre gostei de bagunça, de cantar, aí ficava cantando com ele. De repente ele começa a cantar uns louvor. De repente ele me chama para ir num culto. E lá vai eu, aí a pastora, que era doidona, me dá a oportunidade para louvar. E aquilo foi mexendo comigo, entrando no meu coração. Quando eu me converti, eu só chorava, só chorava, só chorava. O Espírito Santo de Deus estava me sarando, me curando de todas as dores, de todas as coisas ruins que eu vivi no mundo quanto jovem, tiroteios, arma na cabeça, coisas que não dá para contar porque são muitas coisas, né? A gente não consegue resumir tudo, mas uma escuridão terrível que eu só pensava em tirar minha vida. Mas eu não tirava minha vida porque eu tinha medo de ir para o inferno. Eu sabia que em algum lugar alguém disse que se eu morresse, se eu me suicidasse, eu iria para o inferno. Aí eu não tirava a minha vida, mas fazia de tudo para que isso acontecesse. Eu lembro uma vez que eu estava numa baladinha, começou um tiroteio, todo mundo correndo para se esconder das balas e eu andando normal, falando, tomara que uma me pegue. E eu ouvi a bala passando bem aqui, assim, ó, no meu ouvido. Por um triz, a bala não me pegou mesmo e era caixão em vela preta pela. Meu Deus. Eu acredito que em todo tempo Deus estava me guardando, né? Desde a minha infância, em lugares que eu andei, sozinha, só eu, meu irmão, eu e mais uma criança, eram crianças mesmo. Andava aquele Munhoz, Osasco ali todinho. Só Deus sabe por onde eu andei. E as armadilhas que Satanás pôs na nossa frente, e Deus me livrando, e Deus me guardando. Aí o Senhor me alcançou através dos louvores, me sarou através dos louvores. E desde o dia que eu me converti e senti esse amor, desde o dia que eu senti esse amor entrando dentro de mim, me saciando, porque eu tinha sede de amor, eu tinha necessidade de amor. Porque eu não tive amor da mãe, eu não tive amor do pai, eu não tive amor de vó. Então eu me sentia sozinha. Sabe, você olhar e achar que não tem ninguém por você. E aí eu encontrei esse Jesus que disse que estava sempre ali por mim. Que estava sempre cuidando de mim. E que até hoje está cuidando de mim. Ele me sarou das minhas feridas, das mágoas que eu tinha da minha mãe. Ele me fez enxergar porque ela era do jeito que era, porque ela agia da maneira que agia, me fez perdoar, sabe? A minha mãe me fez sentir um amor que me saciou de forma tão grande que esse amor você não precisa mais buscar por romance, né? Por namorado, porque as menininhas hoje também têm essa necessidade de amor, né?
e ficam aí buscando em namorinhos, né? Namorados, mas eles nunca vão te saciar. Só Deus é que te sacia. Porque é um amor incondicional, é um amor que está sempre ali para você, com você. E esse amor me preencheu de tal maneira que eu queria que todas as pessoas que viveu comigo na escuridão, que todas as pessoas que eu sei que vivem na escuridão procurando alegrias em bebida, em drogas, em baladas, sabe? E eu sei que não encontra. Eu sei que não encontra. Você pode ficar feliz ali no momento, mas depois a tristeza vem, a depressão vem, os demônios vêm te afligir, sabe? E esse amor me preencheu de tal maneira que eu não quero outra coisa senão ele. Eu não vejo a hora dele voltar para buscar a sua noiva, para me buscar. Ele sim, eu costumo dizer que é o meu príncipe encantado no cavalo branco. Ele me salvou. Ele me salvou. E eu, mesmo não dando certo meu primeiro casamento, lutando muito durante 9 anos, quando eu me separei, eu falei que eu não queria mais casar. Mas Deus usou até a vida de um professor na época para falar que ele tinha me preparado alguém. E eu falava para o Senhor, eu falo, Senhor, se o Senhor for me preparar alguém, eu quero que seja alguém que ame fazer a obra como eu amo. Se o Senhor for me preparar alguém, eu quero que seja alguém que ame estar na sua casa. Porque eu tinha sofrido muito com o primeiro casamento. De querer que ele fosse para a igreja comigo, ele não ia para o bar. De querer que ele fosse nos congressos comigo, eu estava sozinha, ainda continuava sozinha. Eu estava casada, eu estava com filhos, mas eu continuava sozinha. Sem uma família. Minhas filhas pequenas, eu carregando elas sozinha. Aí eu pedia para Deus, Deus, se eu for me dar alguém que ame fazer a obra como eu amo. Aí eu conheci meu esposo estudando. A gente no começo era só amigos, né? Melhores amigos. Depois a gente foi se apegando, né? E hoje estamos aí casados. Eu sempre disse para ele que eu era da igreja, que eu era do Senhor, e que se ele quisesse viver comigo, ele tinha que entender que ele nunca poderia me proibir de ir para a igreja. E durante muito tempo eu fui para a igreja sozinha ainda. Ele não ia, não. Ele bebia, usava droga, e eu não sabia disso. Uma vez eu fui para a igreja, chamei ele para ir, ele não foi. Fui para outro lado usar as coisas dele, beber. Aí do nada ele resolveu ir lá na igreja, me buscar. Aí deu PT na porta da igreja. Bateu num carro. Destruiu o carro, destruiu. Tô lá no culto, de repente meu irmãozinho me chamar, olha, você não se assuste não. Aí você já se assusta, né? Você não se assuste não. Mas aconteceu um acidente, aí você já vai pensando no pior, né? Mas ele tá bem, mas ele tá bem. Por que não falou primeiro isso? Fui lá ver eles com um corte aqui, bem superficial, mas ele tinha quebrado o para-brisa com a cabeça, na batida. O carro totalmente destruído e ele inteiro. Deus guardou ele, Deus livrou ele. Bebia, mas eu não sabia beber socialmente, ele bebia para cair. Só bebia se fosse para cair, até cair. Aí Deus nos deu a nossa filha. E eu falei para ele, esse
exemplo que você quer dar para sua filha. E aí, a partir desse dia, ele resolveu mudar, não bebeu mais. Aí ele começou a ir para a igreja comigo, teve um encontro com o Senhor de maneira sobrenatural. O Senhor falou com ele. Dentro de um mês, ele já era porteiro na igreja do Senhor. Gostava de limpar a igreja, de organizar as coisas na igreja. Gostava de chamar os amigos doidão para ir para a igreja. Que eram os bonzinhos, sabe? Os que desmanchavam carro, os que usavam uma farinha. Era só os bonzinhos. E hoje o Senhor nos entregou um ministério que chama Comunidade Evangélica Acolhendo Almas. E eu acredito que através de nossas vidas nós vamos sim alcançar muitas almas para o reino do Senhor. Colher almas realmente para o reino de Deus. Porque a seara é grande, porque são ceifeiros. E apesar de tudo que nós passamos, que eu acredito que ele também tem a parte dele, né, de mudança, de testemunho de vida, o Senhor colocou esse amor dentro do nosso coração, de fazer a obra. E os pastores, de repente, que estiverem me ouvindo, sabem que hoje fazer a obra, né, é difícil. É muito difícil. Mas esse amor não cessa. Não cessa. Uma alma que a gente tira da escuridão. A Bíblia fala que vale mais que o mundo inteiro, né? Sim. E nos fortalece para continuar. Nos fortalece para continuar, porque são vidas que vão ser transformadas e alcançadas, como Ele alcançou a minha vida, alcançou a sua vida e de muitos outros. E Ele vai limpar o seu coração, a sua mente, tá? Eu sei que muitos jovens hoje estão aí na prostituição, na pornografia. E o Senhor, Ele limpa isso. Ele tira tudo isso da sua mente. Desejos que você está sentindo que não vem de você, que muitas vezes é da carne, mas é de coisas espirituais também. O Senhor limpa, Ele tira tudo, Ele tira tudo. Ele te transforma numa nova criatura. Verdadeiramente, Ele te deixa alvo mais que a neve. Ele tem poder para fazer isso. Basta você querer entregar a sua vida para Ele. Basta você entregar o seu coração para Ele. Entrega seu choro para Ele. Sabe? Você quer chorar? Chora para Ele. Fala com Ele. Ele te consola. O Espírito Santo te consola como ninguém pode te consolar. Basta você querer buscá-lo. Ele é real. Ele é real, Ele é fiel. E Ele continua fazendo todos os dias na minha vida, Pamela. Todos os dias. Coisas mínimas. Como eu passei muita necessidade, hoje eu falar, eu quero comer um lanche. Às vezes você não tem, você tá sem dinheiro. Mas o Senhor prepara alguém para me pagar esse lanche. Sabe, cuidar de você assim nos mínimos detalhes. Sim. E para muita gente pode parecer besteira quando eu falo assim. Mas para quem passa necessidade, sabe que é um cuidado. Ele está cuidando aonde você foi ferida. Ele está cuidando aonde você sofreu necessidades. E Ele não faz isso só comigo, Ele faz isso com todos. Todos os seus filhos. Ele é papai. Abba Pai. Ele é papai verdadeiro, fiel. E é isso. Pastora, depois que a senhora conheceu a Jesus, tem algum momento da sua transformação de vida que te impactou? Teve. Eu via muito
a manifestação do poder de Deus nos outros. Eu via muitos outros sendo cheios do Espírito na igreja, mas eu não sentia aquilo. Eu sentia o Senhor me quebrantando por dentro, eu chorava, como eu falei, só chorava na igreja, o Senhor me sarando, tudo, mas eu não sentia essa manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo em mim. E eu queria isso. Eu falava, Senhor, por que só eles têm e eu não tenho? E às vezes você até olha, né, o irmãozinho lá chegou agora. Chegou agora, Senhor, já tá aí falando em língua cheia e eu nada, Senhor. Eu quero, Deus. E aí eu fui eu me lembro uma época lá no interior ainda. A igreja quadrangular fez um encontro com Deus. E lá nesse encontro com Deus, houve uma época, não sei se você se lembra disso, que houve uma época que tava a modinha do cai-cai, né? Todo mundo caía. E aí uns falavam que era demônio, outros falavam que era caía no espírito. Então houve um debate aí a respeito disso, né? E eu posso dizer que é o Espírito Santo de Deus que toma conta e a gente cai. Aí a primeira vez que eu caí foi nesse encontro com Deus, que era 3 dias. 3 dias você só ouvindo ministração. Você não podia ficar conversando, era silêncio. Você só ouvia a ministração da palavra, cura. Foi aí que o Senhor me curou a respeito da raiva que eu sentia da minha mãe, sabe? Me levou lá desde quando ela nasceu, cresceu, toda a trajetória dela, sabe? E Deus me fez perdoar ela, me fazendo lembrar de tudo que ela passou durante a vida dela para ela ser como ela era. E até na época eu estava morando lá e ela aqui em São Paulo, eu liguei para ela pedindo perdão. E então ali nesses 3 dias, você só comia Deus, se alimentava de Deus. Era Peniel. Era só Deus. De dia e de noite, várias ministrações, vários trabalhos de libertação, de cura. E ali, enquanto nós orávamos ali, eu fui arrebatada. E eu ouvia o local onde nós estávamos, as pessoas ali, o que estava acontecendo em volta, mas eu só via nuvens brancas, como se quando você entra num nevoeiro, só vê aquela fumaça, e ali eu só via nuvens, e uma presença gostosa, e uma sensação gostosa, sabe? Que não dá nem vontade de você levantar, sair dali, e aquilo foi muito bom, e aquilo foi marcante para mim, porque foi a única vez, mas foi muito marcante para mim, de saber que é real, sabe? Sim. Que existe o sobrenatural, sim, é real, é palpável. Que existe a manifestação do poder de Deus, sim, e ela é para nós. É só a gente buscar, só a gente querer, porque a gente tem que desejar. Desejar como a corça anseia por águas, sabe? Tem que desejar. E ele está aqui para se manifestar em nós, através de nós. Quando eu falo se manifestar, não é aquela entidade, não. Eu falo manifestar, quer dizer manifestar a glória dele, a presença dele, real, palpável. Essa foi uma das vezes, né, que mais me marcou com relação ao sobrenatural, à presença de Deus. Já tive várias outras coisas, né, no monte que são coisas tremendas, quando você vai orar, buscar Deus, das árvores todas acender, de todas as árvores, as folhas brilharem. Teve uma ocasião em que o lugar onde nós estávamos foi inundado com um Shekinah. Era uma fumaça que foi entrando assim no ambiente onde nós estávamos e tomando conta de tudo. Foi uma coisa, não dá para explicar, sabe? É só você vivendo. Só vivenciando para saber como que é. O Senhor, ele responde. Eu quero falar para você que ele te responde. Ele é Deus que responde. Aleluia. Todas as vezes que eu
falei com ele, que eu perguntei algo para ele, ele nunca me deixou sem resposta, ele responde. Ele responde. E eu creio, acredito nisso. Não é como um Deus de pedra. Não. Ele não é como um Deus que precisa de velhinho, de nada. Ele te responde. Você ora e ele te responde. Deus vivo. Deus vivo. O testemunho da vida real de uma pessoa que superou e hoje está ministrando na vida de outras pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo. Pastora, tem muitas mulheres que estão se perguntando neste momento, que talvez passou pelo que a senhora passou, e se perguntando, será que eu tenho a possibilidade ainda de viver um casamento baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus quer que a gente seja como esposa? Com certeza. Com certeza tem. Se você esperar em Deus, buscar em Deus, Deus ele prepara tudo. Ele conhece teu coração, ele sabe da sua necessidade. E ele prepara. Basta você continuar esperando nele, ele prepara. Ele prepara, sem dúvida, sem medo de errar. Ele prepara. Ele prepara. Não perca a fé que ele prepara. Às vezes parece, né? Nem eu falei que você tá sozinha. É triste essa sensação de solidão. Às vezes parece que você tá sozinha, mas eu quero te dizer que você não tá sozinho. Que Deus está contigo. Deus não te abandona, não te deixa sozinha. E ainda que você ache e não veja, parece que ele não tá fazendo, ele tá trabalhando a teu favor. No momento certo, na hora certa. Eu lembro que eu fiz uma música que chamava O Preparado. E depois eu fiz outra música que era O Preparado, que era uma relação ao meu esposo hoje. Me deu uma família estruturada, né? Minha filha que é meu presente de Deus. Todas elas são. Mas essa rapinha do tacho, eu tive o prazer de viver o que eu queria desde o início, que era uma família estruturada. Dela crescer com pai, com mãe, sabe? Dentro de uma casa que as outras não tiveram. As outras não tiveram esse privilégio. Esse, que é o propósito de Deus, né? A família. As outras não tiveram e Deus me deu a oportunidade de viver isso, que ele sabia que o meu coração ansiava por isso, sabe? Que minhas filhas não tivessem sofrido, que minhas filhas não tivessem passado pelos traumas que elas passaram, tudo que eu não queria que eu vivi, que acontecesse com elas, infelizmente muitas elas viveram. Mas eu sei que existe um Deus que ele sara. Ele entra onde eu não posso entrar, sabe? E o que eu peço muito a Deus é que elas sejam saradas. Porque Ele sabe como sarar, Ele sabe como entrar, Ele sabe como fazer para te curar, sabe? Sim. Que todo trauma venha cair por terra e que o poder dele prevaleça. Jesus. Sobre a vida delas, sobre a sua vida que está me ouvindo. Que você seja cheio da presença do Espírito de Deus, que Ele te sacie de maneira que você não precise buscar em outro lugar. E a companhia que você precisa é a dele. Ele vai preparar, sim, um marido, né? Para você que quer um marido, para te auxiliar, para ser o seu protetor aqui nessa terra, né? Mas saiba que o seu protetor real é Ele, é o Senhor. É que a gente, carne, a gente tem muito isso, né? Sim. De querer o companheiro, né? E Ele sabe das nossas necessidades. E Ele sabe, tanto sabe quanto Ele fez para ser assim, né? Ele disse, e o homem deixará pai e mãe, né? E juntará a sua esposa e vão constituir família. É o propósito de Deus. Então, não se preocupa não. Só continua orando que Deus vai fazer. Pastora, ao longo da nossa vida,
E quando a gente passa a conhecer Jesus, a conhecer Deus, e como a gente aprende a orar e a pedir, né? Tem algo assim que a senhora deseja ainda, que a senhora anseia, e a senhora, em oração, a senhora pede, e que a senhora pode contar pra gente? Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente já somos realizados, a gente já se sente realizado Sim, sim, por tudo que a gente está vivendo, por tudo que Deus já fez na nossa vida e sim. transformou. Mas tem algo ainda que a senhora anseia na sua vida pessoal, no seu casamento? Filhas na presença do Senhor. Porque eu ficaria triste se ganhasse o mundo inteiro e perdesse elas. Todas elas eu apresentei desde pequena no altar do Senhor. E se eu entreguei no altar do Senhor, é do Senhor. Eu não sei, pode passar o tempo, pode passar anos, mas eu sei que o Senhor vai trazer para perto dele. Porque eu entreguei para ele. E o diabo não vai pôr a mão. É dele. E eu anseio em ver. E eu sei que ele vai me dar essa alegria. As minhas filhas no altar do Senhor. Creio. Servindo a Deus. Conhecendo Deus. Conhecendo Deus não como o mundo conhece. Conhecendo Deus no íntimo. Tendo intimidade com Deus. É o que eu mais anseio. Não anseio por riqueza, por ouro, por prata, por casa, por nada disso. Isso tudo para mim é lixo. Eu sei que vai ficar. Gosto de uma casa bonita? Gosto. Gosto de ter dinheiro para passear? Gosto. Mas eu não anseio isso. Eu anseio a uma das minhas filhas salvas, que é para a eternidade. A eternidade vale muito mais. Muito mais. Você entende, né? Eu entendo. A eternidade vale muito mais. Quando a gente passa a conhecer Jesus e entender que o único caminho para se chegar a Deus é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente não anseia por mais nada. Não. Por mais que a gente sabe que aqui onde a gente vivemos nós precisamos de dinheiro para poder suprir as nossas necessidades, né? Mas passa a ser algo superficial, Sim, segundo plano. porque a gente só anseia. Porque na realidade, quando eu sei e acredito num Deus provedor, é que nem eu falei, fica em segundo plano, por quê? Porque eu sei que ele vai prover. A palavra do Senhor fala assim: fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. E é de fato, eu tenho vivido e ouvido tantos testemunhos. Eu vivi particularmente isso, de ter 1 quilo de feijão, dividir com alguém, no dia seguinte se eu prover, de ter o dinheiro só para comprar o leite da minha filha e ofertar na igreja, e no outro dia Deus proveu o leite. Você está entendendo? Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus provedor. E o que Ele enviar para mim, suprir, Ele vai suprir as minhas necessidades. Vai suprir as minhas necessidades. O testemunho da pastora Elaine é um testemunho que prova e que mostra pra gente que Deus nos encontra em qualquer lugar. Não adianta a gente se esconder, que Deus é sabedor de todas as coisas. E Ele nos encontra onde a gente estiver e quando a gente menos esperar. Então, assim como a pastora Elaine se permitiu a ser curada, se permitiu a ser liberta, a ser livre e a viver uma nova vida, eu convido você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, se permita também a ser curado, a ser restaurado. Você que um dia esteve na presença do Senhor e por motivos que eu não sei quais são, mas Deus sabe qual é, se permita ser curado. Se você estiver agora no ônibus,
na fila do banco, dirigindo, no metrô, onde você estiver nesse momento. Fale com Deus, porque Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Nós não podemos te ouvir, mas Deus pode. Volte enquanto ainda há tempo. Sim. Se inspire no testemunho da pastora Elaine. Um dia ela já esteve lá, Deus já buscou, ela já esteve dentro da presença do Senhor, dentro da igreja, no ministério de louvor, fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. E por uma palavra, ela acabou se desviando, por uma palavra, acabou se machucando. E talvez pode ter acontecido com você também. Você pode estar afastado da presença do Senhor porque foi machucado, foi ferido. Mas lembre, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Porque foi Ele que entregou a vida por nós. Então volte enquanto ainda é tempo. Pastora Elaine, eu gostaria de pedir para a senhora orar por aquelas pessoas que estão em casa. Amém. Que talvez elas estão ali nos ouvindo, estão sensibilizadas, né? Impactadas com o testemunho, porque já esteve na mesma situação. Eu quero que a senhora ore por eles, ore por nós, ore que estão lá, e eu creio que o Senhor vai alcançar a vida dessas pessoas. Amém. Quero pedir para você que está me ouvindo aí, feche os seus olhos e fala com Deus agora comigo. Pai amado, Senhor, Tu és o Deus que ouve. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, ouvindo, Senhor, este testemunho, Pai querido, este momento que nós tivemos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, mas eu sei, Senhor, que o Senhor sonda o pensamento de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, vem suprir as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, Senhor. O Senhor é Deus que supre. Pai, alcança, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai querido, porque quando nós estamos no erro, a Tua misericórdia tem que nos alcançar, Pai, para sermos, Senhor, cheios da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, alcança. Alcança, Pai, esta mulher que está me ouvindo, este homem, este jovem, esta jovem que está me ouvindo, Pai querido, em nome de Jesus, que ela possa ter sonhos, que os sonhos dela façam parte dos teus sonhos, papai, eu te peço. Que eles entendam que o Senhor é o nosso melhor amigo, Pai, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais, Senhor. Que elas possam enxergar o caminho, a direção, Pai, que é Jesus. Só através de Ti, Senhor, é que podemos ter, Senhor, essa paz que só o Senhor dá. Senhor, traz a alegria, Senhor, aquele coração triste, aquele coração amargurado que acha que não tem mais jeito, que não vai ser mais feliz. O Senhor é a nossa alegria, vai de encontro, Senhor, a ela agora, Pai, em nome de Jesus. Traz paz a esse coração, traz alegria, Pai, Espírito Santo de Deus, move, Senhor, no interior desta vida, de forma que só o Senhor sabe fazer, Espírito Santo. Traz de novo, Senhor, a esperança. Renova, Senhor, e aumenta a fé, Pai, que outrora, Senhor, era grande e hoje está pequena. Tira o cansaço, Senhor, e o fardo pesado dos ombros da tua filha, que está cansada de lutar, que está tão cansada porque se sente só. Tira esse cansaço, Senhor, da tua filha, Pai amado, em nome de Jesus. Traz a ela o refrigério, Pai, em nome de Jesus, e a força para continuar, Senhor. Mais um dia, um pouquinho, um pouquinho só, Senhor. Que elas possam permanecer, Senhor, em Ti, Senhor. É aquela que ainda não te conhece. Que ela seja cheia da Tua presença, que te conheça. Porque o Senhor quer se revelar. E que ela possa, Senhor, te conhecer.
que eles possam te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor. E te agradeço, Deus, crendo, tendo a certeza de que o Senhor está entrando, Senhor, nestes lares, nessas famílias, e trazendo a restauração, Pai. Muito obrigada, papai. Amém, Jesus. Amém. Mãe, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de ter vindo, de ter participado desse primeiro episódio do Eternamente Cast. Eu creio ainda que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, Amém. no seu ministério, Amém. no seu casamento. Quando a gente se permite, se coloque na posição do Senhor, para que o Senhor nos use para fazer a vontade e o querer dele, né? O Senhor faz. Né? Não há impedimento algum para o Senhor. E você aí de casa, se esse testemunho, se a pastora Heloíne falou com você, se tocou na tua alma, compartilhe com quem precisa, compartilhe com um familiar seu, compartilhe com um colega. Se permita ser usado por Deus para poder dividir o que é bom. Esse testemunho é algo que pode acrescentar nas nossas vidas, então se permita. Então compartilhe esse testemunho com quem precisa. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum outro episódio. Segue as nossas redes sociais também lá no Instagram. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo episódio.